Então, olha só, a janela já movimenta 25,4 bilhões de reais. O Chelsea lidera o ranking de gastos. João Pedro é um dos reforços do Chelsea, o clube que mais contratou nesta janela. Campeão da primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA, o Chelsea lidera os gastos da janela de transferências para a montagem de elencos visando a temporada 2025-2026. O algoz do Paris Saint-Germain, na decisão do último domingo, já investiu um total de 254,8 milhões de euros, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões de reais, na chegada de novas opções para o elenco comandado por Enzo Maresca. Dois desses reforços, o volante Dario Essugo e os atacantes João Pedro e Liam Delap, já até participaram da campanha de título do novo torneio da FIFA. Outros 4 jogadores, como o brasileiro Estevão e o equatoriano Kendry Páez, só se apresentarão agora depois do Mundial. Além do Chelsea, somente o Liverpool já rompeu a barreira dos 200 milhões de euros, o que dá 1 bilhão e 300 milhões de reais, investidos neste mercado da bola. Tottenham, Manchester City e Real Madrid completam o clube dos 5 times que mais gastaram até o momento. A janela de transferências de montagem de elencos para as competições da nova temporada já alcançou a marca de 3,9 bilhões de euros, o que dá mais ou menos 25,4 bilhões de reais. De acordo com o levantamento feito pelo blog do Rafael Reis, a partir de dados coletados no Transfermarkt, que é um site especializado na cobertura do mercado da bola, esse é o total de dinheiro que trocou de mãos no futebol mundial, com compras de direitos econômicos e empréstimos de jogadores válidos para o segundo semestre deste ano. Corpos na linha de fogo, câmeras na linha de frente. O valor inclui negócios que acabaram de ser fechados e também pagamento de obrigações contratuais de transações definitivas previstas em acordos de empréstimos que foram feitos um bom tempo atrás, em alguns casos, mais de 1 ano, como a ida de Estevão para o Chelsea, que foi acordada ainda em junho de 2024. A janela, desde a última virada de mês, todos os 5 principais mercados compradores da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, estão com a janela de transferências da temporada 2025-26 aberta. Continua após a publicidade. No Brasil, o mercado da bola demorou um pouquinho mais para começar. Ele só teve seu pontapé inicial na última quinta-feira, 10 de julho. Por aqui, o período de inscrição de novos jogadores vai até o dia 2 de setembro. No ano passado, a janela de junho, julho e agosto movimentou 7,4 bilhões de euros, o que dá mais ou menos 48,2 bilhões de reais. O recorde mesmo é de 2023, quando o volume total de negócios atingiu a cifra de 8,8 bilhões de euros, ou seja, 57,3 bilhões de reais. Os reforços mais caros da janela 2025-26 são, olha só, em primeiro lugar, Florian Wirtz, da Alemanha, indo para o Liverpool por 125 milhões de euros. Em segundo, Matheus Cunha, brasileiro, contratado pelo Manchester United por 74,2 milhões de euros. Em terceiro, Martín Zubimendi, da Espanha, indo para o Arsenal por 70 milhões de euros. Em quarto, Jamie Gittens, da Inglaterra, contratado pelo Chelsea por 64,3 milhões de euros. Em quinto, Mohamed Kudus, de Gana, reforçando o Tottenham por 63,8 milhões de euros. Em sexto, João Pedro, brasileiro, também indo para o Chelsea por 63,7 milhões de euros. Em sétimo, Dean Huijsen, da Espanha, contratado pelo Real Madrid por 62,5 milhões de euros. Em oitavo, Anthony Elanga, da Suécia,
indo para o Newcastle por 61,4 milhões de euros. Em nono, Tijani Reinders, da Holanda, contratado pelo Manchester City por 55 milhões de euros. E, fechando o top 10, Milos Kerkez, da Hungria, contratado pelo Liverpool por 46,9 milhões de euros. O total gasto foi de 3,9 bilhões de euros, o que equivale a 25,4 bilhões de reais. Os brasileiros mais caros. Em primeiro lugar, Matheus Cunha, do Manchester United, por 74,2 milhões de euros. Em segundo, João Pedro, do Chelsea, por 63,7 milhões de euros. Em terceiro, Estevão, também do Chelsea, por 45 milhões de euros. Depois, Gerson, do Zenit São Petersburgo, por 25 milhões de euros. Luiz Henrique, da Inter de Milão, por 23 milhões de euros. Ian Couto, do Borussia Dortmund, por 20 milhões de euros. Gabriel Carvalho, do Al-Qadisiyah, por 15,6 milhões de euros. Vini Souza, do Wolfsburg, por 15 milhões de euros. Jair Cunha, do Nottingham Forest, por 12 milhões de euros. E, fechando a lista, Arthur Cabral, do Botafogo, também por 12 milhões de euros. Continua após a publicidade. Os clubes que mais gastaram. Em primeiro lugar, o Chelsea, da Inglaterra, com 254,8 milhões de euros. Depois, o Liverpool, também da Inglaterra, com 213,7 milhões de euros. Em terceiro, o Tottenham, com 140,6 milhões de euros. Manchester City, com 130,7 milhões de euros. Real Madrid, da Espanha, com 117,5 milhões de euros. Sunderland, da Inglaterra, com 115,9 milhões de euros. Bayer Leverkusen, da Alemanha, com 101,8 milhões de euros. Como da Itália, com 88,5 milhões de euros. Arsenal, da Inglaterra, com 87,4 milhões de euros. E por fim, o Brighton, também da Inglaterra, com 80 milhões de euros. Os clubes que mais faturaram. Em primeiro, Bayer Leverkusen, da Alemanha, com 190,5 milhões de euros. Depois, Bournemouth, da Inglaterra, com 119,4 milhões de euros. Wolverhampton, com 111 milhões de euros. Brighton, com 99,7 milhões de euros. Milan, da Itália, com 97,8 milhões de euros. Nottingham Forest, com 84,4 milhões de euros. Borussia Dortmund, da Alemanha, com 77,1 milhões de euros. Vila Real, da Espanha, com 74,5 milhões de euros. Real Sociedad, da Espanha, com 70 milhões de euros. E West Ham, da Inglaterra, com 63,8 milhões de euros. Os campeonatos que mais gastaram. Em primeiro lugar, o campeonato inglês, com 1,5 bilhão de euros. Depois, campeonato italiano, com 506,3 milhões de euros. Campeonato alemão, com 401,9 milhões de euros. Campeonato espanhol, com 268,2 milhões de euros. Campeonato francês, com 160,2 milhões de euros. Campeonato saudita, com 110 milhões de euros. Campeonato português, com 99,4 milhões de euros. Campeonato inglês da segunda divisão, com 88 milhões de euros. Campeonato holandês, com 71,2 milhões de euros. E campeonato belga, com 67,5 milhões de euros.